através da tua palavra e nos leva a viver a profundidade, Senhor. Transforma os nossos corações, Senhor. Transforma a nossa mente, Pai. Transforma, Deus. Resgata aquela pessoa, Pai, nessa noite que está perdida. Tem 100 GB liberado. Angustiado. Espírito Santo, toca nessa hora, Pai. Sobre cada vida que eu estou aqui nessa noite, Jesus. Transforma corações, ó Pai. Transforma a nossa interioridade aqui nessa noite. Espírito Santo, fala com a tua igreja, Senhor. E usa aqui nesse altar para transmitir o recado, Pai. É o que eu peço a Ti nessa noite. Levante as mãos para o céu. Diga-se comigo, Senhor Deus, fala comigo. E transforma a minha vida através da tua palavra, em nome de Jesus. Aplausos, Senhor, igreja, aplausos, Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus, boa noite, irmãos. Pode se sentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém? Todos trouxeram a Bíblia Sagrada, abra ela no livro de Efésios, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. O tema da nossa mensagem nessa noite é: você precisa de acesso. Você precisa de acesso. Você precisa de acesso. Efésios capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na linguagem da Bíblia Viva diz assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, com todas as bênçãos do céu, porque pertencemos a Deus. Amém, igreja? Quando a gente olha para esse texto e se depara, logo a gente se pergunta. O apóstolo Paulo traz essa palavra ao povo de Éfeso, dizendo assim: olha, nós já fomos abençoados, recebemos dons espirituais, todos a qual nós precisamos e necessitamos, temos, foi-nos dado, foi projetado na nossa vida. Imagina, dizendo: olha, você já tem o dom de curar, você já tem o dom de prosperar. Então imagina isso, irmãos. A gente recebeu isso. Só que também quando a gente olha para esse texto, a gente vai se perguntando: cadê essas bênçãos? Da qual eu ainda não vi. Porque esse texto é um texto que mexe nisso. Cadê essas bênçãos todas? Eu ainda não estou prosperando. Eu ainda não fui curado. Ainda o meu lar não se transformou. Cadê todas essas bênçãos da qual ainda não tenho e não vi? Não se materializou. Eu ainda não vi nada, absolutamente nada acontecer. E eu faço essa pergunta também algumas vezes na minha vida: cadê? Como eu imagino também que você. De repente Deus me traz uma seguinte questão: existem coisas que nós só vamos conseguir com acesso. Existem coisas que nós só vamos conseguir com acesso. Agora, escute algumas verdades que você precisa saber sobre acesso. Significa o que, pastor? Olha, a bênção Deus já te deu. O que eu preciso agora é acessar. Agora, escute essas duas verdades. Primeira verdade, você precisa saber: existem bênçãos que para você acessar, preste atenção nisso, você precisa de permissão. Para você acessar, você precisa do quê? É igual a sua casa. Você permite que qualquer um entre na sua casa? Não.
você precisa de uma coisa chamada maturidade. Senão você também não assiste. Já reparou? Por exemplo, eu tenho três irmãos, nós somos. Eu me lembro muito na minha casa, eu falo assim, mas por que ela pode? Aí minha mãe fala assim, porque ela já é maior de idade. E não era uma guerra, a gente fala assim, a gente não via a hora, o anseio nosso, o desejo nosso era ficar maior do que? De idade, para dormir mais tarde, para não ter dar explicação para ninguém, agora eu posso, eu faço isso, porque a maturidade ela dá o que, irmãos? Acesso. Outra verdade, outro tipo de acesso. Existem acessos que só tem que pegar um caminho, não tem muito. Eu me lembro lá em Manaus, o pessoal falou assim, pastor, vamos conhecer a tal da Lagoa Azul. Quando cheguei lá, eu falei assim, mas como é que faz? A gente vai pegar um ramal. Quando chegou aquele ramal, você olha aquele monte de terra, meu Deus, é aqui mesmo, é aqui, pastor. O único caminho é esse. O único caminho que tem que dar acesso é esse. Não tem outro. Então veja, existem acessos. Aquilo que você quer só tem um. Não tem outro. Não tem como pegar aqui, virar aqui, fazer isso aqui. Ontem por lá, não tem, só tem um. Diga para o irmão só tem um acesso. Existem acessos que para você conseguir, você precisa de conhecimento. Lembra que o profeta Oséias disse assim: o meu povo sofre e é destruído por falta de. Não tem jeito. A única forma de você acessar essa bênção é se você tiver conhecimento. Se você não acessa, por mais que você queira, por mais que você saiba que Deus já te abençoou, o que te dá acesso é conhecimento. Agora tem outro tipo de acesso. O Senhor fala em João capítulo 3, não precisa abrir, mas é uma conversa com Nicodemos, um dos principais da sinagoga naquele momento. E Jesus fala assim: olha, para você ter acesso ao reino dos céus, você precisa nascer o quê? Se você não nascer de novo, não tem como. Se você não nascer da água e do Espírito, você não tem acesso. Você consegue entender que algumas coisas que Deus tem e já nos deu, a única forma é por acesso? Não tem como. E se a gente, às vezes, a gente ora tanto, busca tanto, pede tanto, Deus diz assim: olha, para que você está pedindo uma coisa que eu já te dei? Quantas orações nós já fizemos aqui, repetidas, pedindo para Deus a mesma coisa, coisas da qual Ele já nos. Tem hora que a igreja parece igual a história do filho pródigo mais velho, lembra? A história do filho pródigo mais velho. O que ele fala para o pai? Eu não tenho nenhum cordeiro para celebrar com os meus. Aí o pai olha para ele e fala assim: filho, o que é meu é seu. Mas por que você não pegou até agora? Acesso. Quem está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Não você entender? Acesso. Veja, o filho estava na casa com o pai, vivia com o pai, mas não tinha acesso às coisas de Deus. Tem gente assim na igreja. Na igreja está com o pai, mas não tem acesso. Agora, a grande pergunta que nós devemos fazer hoje é essa: para as bênçãos que eu quero, ou para as bênçãos que eu preciso para a minha vida, qual é o acesso? Essa é a pergunta crucial que todos nós devemos fazer. Qual é a bênção que você quer, meu irmão? Qual é a bênção que você quer, meu irmão, que você almeja para a sua vida? A bênção que você precisa nesse exato momento. E essa deveria ser a pergunta: o que eu preciso? Será que você está precisando de habilidade, conhecimento? Será que você não está precisando nascer de novo? Talvez nós deveríamos também fazer essa pergunta: o estilo de vida que eu estou vivendo hoje me dá acesso? O estilo de vida que eu estou vivendo hoje me dá acesso? Olha para o irmão, está só para provocar, ele provoca e fala assim: não, o estilo de vida que você está vivendo te dá acesso.
o estilo de vida que você está vivendo te dá acesso. Dá acesso. Agora eu vou ser um pouquinho mais ousado, porque eu acredito que você quer ser abençoado, nós precisamos ser abençoados. Existem áreas da minha vida que só vão modificar com a bênção de quem? De Deus. A minha e a sua vida, existem áreas da minha vida e da sua vida que serão modificadas se eu tiver acesso a essa bênção. E agora eu quero te propor para você uma coisa, outra pergunta. Eu perguntei para você se o estilo de vida que você vive hoje te dá acesso. Se a tua resposta foi não, então eu vou te falar. Você tem coragem de mudar a sua vida hoje aqui para ter acesso? Você tem coragem de mudar a sua vida para ter? Ou você vai continuar como o filho mais velho da história do filho pródigo? Está na casa do pai, vive com o pai, mas não tem acesso a. Tem coragem hoje de mudar a sua vida para ter o quê? Acesso. Tem coragem disso? Eu quero te propor essa mudança aqui hoje. Coragem para mudar a sua vida para ter acesso. E se a sua resposta interior aqui nesse exato momento foi sim, escute duas coisas que eu vou propor para você aqui nessa palavra. A primeira está em Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Gênesis, Gênesis capítulo 5 diz assim, versículo, vamos ler o 24 assim, ó. Diz assim, ó, 24. Andou Enoque com quem? Andou Enoque com quem? Com Deus. Só deve pegar essa parte. Andou Enoque com quem? Com Deus. Então preste atenção. A primeira mudança aqui que nós vamos fazer, se você quer ter acesso, e para esse acesso requer maturidade, requer conhecimento, requer entender que só existe um caminho, requer entender que vai precisar nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito para ver o quê? E quando fala-se da Bíblia Sagrada, fala-se de um homem chamado Enoque. E a única coisa que a gente descobre sobre ele, a Bíblia fala, olha, ele veio de Matusalém e andou com Deus, de repente repete de novo, andou com Deus. Só isso fala sobre ele. Não se fala mais nada a não ser de uma coisa que ele fez, andar com quem? Com Deus. 300 anos Enoque andou com quem? Com Deus. Agora preste atenção. Andar com Deus parece ser simples, falando assim, eu ando com Deus. Parece uma frase simples nossa, no nosso cotidiano. Eu estou sempre andando com Deus. Escute. Andar com Deus não é você que escolhe a direção, não é você que escolhe o caminho. Andar com Deus não é você que escolhe o caminho nem a direção. É que começa a ficar complicado. Porque quando a gente fala de andar com Deus, a gente pensa que está aqui desviando a gente, mas é nós que estamos com Ele e Ele está indo para onde Ele quer nos levar. E aí quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, as pessoas que Deus pegou, as situações que foram criadas, os lugares. Por exemplo, você pega aqui na Bíblia Sagrada, abre Josué capítulo 14, só ser um exemplo. Josué capítulo 14. Josué 14. Josué capítulo 14, versículo de número 9. Vamos ler, diz assim, ó. Mas meus irmãos, versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração de quem? Do povo. Eu, porém, perseverei em seguir a quem? O Senhor. Eu perseverei em seguir quem?
firme. Eu continuei seguindo. Eu continuei caminhando com quem? Deus. Então, caminhar com Deus, a gente vai precisar de muita perseverança. A gente vai precisar persistir. Sabe por quê? Porque caminhar com Deus tem luta. Vai ter dificuldades, vai ter situações que todo mundo vai querer parar. Ah, meu marido está querendo parar, pastor. A minha esposa está querendo parar. E se você não for firme, você também para. Você também para. Quando eu olho para esse texto, Deus está dizendo assim: olha, ele perseverou. E é interessante que se você voltar no livro de Números, a Bíblia fala assim, ó, e houve nele um outro espírito. Então eu o levarei em direção da terra prometida. O que Deus está fazendo? Dando acesso. Eu levarei. Eu estou dando permissão. Eles vão entrar, porque decidiram andar com quem, irmãos? Está percebendo? Deus falando, eu vou levar. Você tem noção de que quem está falando vai levar? Está falando, eu vou mandar um anjo, eu vou levar eles. Neles houve um outro espírito. Eles continuaram seguindo, em meio com luta, em meio com dificuldade, tantas batalhas que eles tiveram que enfrentar, mas eles continuaram comigo. Por isso eles falam, você tem coragem para ter acesso? E Deus pega eles e leva em direção à terra prometida. Deus dá acesso. Olha para o irmão da sua visão. Deus dá acesso para quem anda com Ele. Diga mais uma vez, ó, Deus dá acesso para quem anda com Ele. Quem está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Deus dá acesso para quem anda com Ele. Segunda coisa importante, Gênesis capítulo 6, versículo 22. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Gênesis 6, 22 fala do dilúvio. Diz assim no versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, ou alguma tradução, o que Deus ordenou, ou o que Deus lhe dissera. Ele fez tudo. Olha para mim, igreja. Uma das coisas que geram acesso é quando você propõe no seu coração em fazer tudo. Bom, o projeto de Deus já estava alinhado com Noé. Deus fala com Noé: constrói a arca para a salvação da sua família, porque virá um dilúvio. E Noé faz conforme as medidas que Deus passou, usa as madeiras que Deus falou, pega o betume que Deus falou, faz tudo conforme Deus havia projetado. Isso aqui também gera acesso, porque a família de Noé foi salva. Gerou acesso, porque ele se propôs, irmãos, a fazer tudo. E eu quero que você entenda aqui o quanto é para algumas pessoas difícil fazer o quê? Quer ver só? Vamos dar só um contexto para você poder entender. Abre Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 fala-se da Páscoa. E na Páscoa, para o povo judeu, olha como é que era a Páscoa. Versículo 8 diz assim, ó: naquela noite comerão carne assada. Versículo 8, acharam aí? Alguns pastores falam, é daqui que eu não sou churrasco. Naquela noite comerão o quê? Carne assada no fogo, com pães asmos, né? Sem fermento, sem erva e ervas amargas. Versículo 9: não comam animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada, preste atenção, não deixe nada, com tudo cordeiro, não deixe com tudo cordeiro. E se sobrar, o que vocês fazem? Como tudo do cordeiro.
A maior tentação nossa, olha para mim, e nos dias de hoje, como igreja, é fazer tudo. Por que fazer tudo é a maior tentação? Porque, veja, Deus está falando assim: vocês vão comer tudo que está no cordeiro. Deus está mandando o seu povo comer cordeiro assado, e diz assim: ó, comam também as vísceras, comam as pernas. E aí, qual é a tentação? Nossa, nos dias de hoje, o cordeiro é bom, a parte da costela até, mas as vísceras, você não come vísceras? Não vai fazer cara, não? Não é? Você come as vísceras. E aí está o problema. Para ter acesso, você precisa comer tudo. O cordeiro. Enquanto você não comer tudo o cordeiro, você não lembra a igreja. Eu me lembro quando eu cheguei no Amazonas, olha a experiência. E a primeira coisa que serviram lá foi um tambaqui assado, tambaquizão assim, bonito, né? E dava para comer um tambaqui assado, com farinha, arroz, vinagrete, daquele jeito. Eu lá comendo. E chegou uma hora que já deu, né? E aí todo mundo parado, você sabe assim, esperando a minha reação. E eu sem entender. Até que ele perguntou assim: pastor, o senhor vai comer a cabeça? Eu falei: não come cabeça não. Então não vai comer a cabeça. E já começou aquela disputa, sabe? Nada saudável. Eu vou comer a cabeça. Mas cara, não quero isso aqui. Não é? Isso, comer a cabeça. Eu comia. Não, pastor, aqui, ó, tem aqui também, pode ir, pastor. Assista. Não é? Tudo. Porque a vida cristã, ela se remete a isso. Tudo. Não é parte. Porque as pessoas hoje na igreja, elas só querem aceitar parte parte das coisas de Jesus. Elas não querem aceitar Jesus por completo, tudo. Então por isso você não tem acesso. Entendeu só? Lembra daquela história daquela mulher de Tiro de Sidom? Que ela chega até Jesus dizendo assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Senhor, e ela vai aos pés de Jesus, chora. E Jesus fala: eu vou ser guiado, se nós ovelhas perdidas da casa de Israel. Sai, mulher. Não é bom pegar o pão e lançar aos cachorrinhos. E ela fala: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela falou isso. Não é porque ela não é humilde, mas ela entendeu a necessidade. Se todos nós aqui como igreja entendêssemos a nossa real necessidade, nós comeríamos tudo que o Cordeiro dá. Amém, igreja? Nós comeríamos tudo que o Cordeiro dá. Se a gente entendesse realmente qual é a nossa necessidade, ela entendeu. Eu tenho uma filha demoniada em casa. Eu não quero voltar a ver aquele cenário. A minha filha demoniada. Se tiver que comer migalha, eu como tudo a migalha. Mas vou ver a minha filha curada. Amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Entendeu a necessidade. É isso que gera acesso. Deus já te abençoou. Agora você precisa começar a acessar. A gente parar de fazer vãs regressões, as mesmas orações constantes. Parar, porque a gente começa a entrar num fanatismo por alguma coisa, por uma religiosidade sobre algumas coisas da nossa vida, porque eu quero que isso. Não, Deus já te abençoou. Já te abençoou. Estava olhando, mas agora uma pastora falando, achei interessante. Ela falando assim, né? Eu fui pregar numa igreja e foram me buscar no grupo. A irmã foi lá me buscar, me tratou tão bem. Ela disse assim: meu marido, ó, o meu marido é homem de Deus.
Isso mesmo. Não vê o culto? Ah, pastor, eu não vi. Eu estou levando a Bíblia dele, mas eu não vi. Assim, eu não entendi. Ela falou assim, eu cheguei na casa dela, fui apertar a mão do marido dela, ela estava bêbada. Acredita nisso? Bêbado. Ela falou para mim que ele era um homem de Deus. Olha que foi que ele disse, eu não vi, foi tão rápido assim. Olha que foi isso, nesse meio intervalo, a gente foi muito para a igreja, e ele ensinou meio caminho, já ficou bêbado. Ela falou assim, não, vou explicar para a senhora. Um dia, ele recebeu uma profecia, que meu marido seria um grande homem de Deus. Então vem cá. Eu falei, Marco, já comprei os ternos, tudo dele, porque ele vai ser um grande homem de Deus. Eu levo a Bíblia dele no culto todo dia, porque ele vai sentar do meu lado, porque é um grande homem de. Ela não estava mais fazendo oração, ela já estava vivendo aquilo, acreditando. Não estava fazendo Deus tão velho, não. Eu recebi já a profecia e estou vivendo. Acredito nisso. Eu estou fazendo acesso. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ela levava a Bíblia, tudo, colocava lá no cesto, estão largando já para o marido. Já comprou as roupas, a roupa do batismo, comprou tudo. Acreditando nisso, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Porque senão vamos ficar dentro da igreja, como eu disse para você, parecendo o filho mais velho da história da fidelidade. Estamos na casa do pai, vivendo com o pai, sem acesso a nada daquilo que é de quem. Então hoje é dia de você tomar uma decisão, ter coragem de mudar a sua vida para ter acesso. Tem coragem de mudar a tua vida para ter acesso. Se você tiver coragem, você vai viver coisas extraordinárias daqui para frente. As bênçãos que o Senhor tem serão derramadas na tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Pode aplaudir a Jesus, que essas bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. É acesso a isso. É isso que você começar a pensar, eu vou acessar. Isso é meu. Se eu tenho que amadurecer, então eu vou crescer. Vou ter esse anseio a cada dia de querer, como a gente era jovenzinho, né? Esse anseio desesperado. A gente vai ter esse anseio desesperado a crescer. Amém, igreja? Se falta conhecimento, vou buscar. Se falta a permissão do divino, do soberano, vou buscar a permissão do soberano, do divino. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Ou melhor, entrega para mim a pasta, filho, me perdoe. Entrega a pasta para mim, por favor. É viver dessa forma. É acreditar, pastor, eu acredito, por isso que eu vou ver assim, como essa irmã. A pastora falou, eu nunca vi isso, irmã. Eu nunca vi alguém já comprar a roupa do marido de crente. Eu nunca vi isso. Alguém já guardar aquilo do lado e já viver como a tal. Acreditar em uma profecia liberada. Acreditar que a bênção já foi liberada. Não acredite, a bênção já foi liberada na tua vida. Amém, igreja? Os dons espirituais já foram liberados. É por isso que o apóstolo Paulo ele começa a dizer assim, eu louvo. Não é o que ele está dizendo? Eu louvo. Eu bendigo a Deus, eu louvo a Deus, o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu louvo, eu bendigo, o Senhor já me abençoou, eu já estou abençoado. É assim que nós vamos viver aqui hoje, amém, igreja? É essa coragem que Deus está esperando que você tenha daqui para frente, essa coragem de mudar a tua vida para ter acesso, andar com Deus. Vou andar com Deus a partir de agora. Para onde Ele me levar, eu vou continuar perseverando e seguindo o Senhor. Deus tem caminho de luta? Tem caminho de dificuldade? Tem. Mas Ele vai abrir grandes acessos na minha vida. Amém, igreja? Vai me dar acesso. Então se prepare para acessar tudo aquilo que cresceu. Estava aí.
que é meu, é nosso. Você que não acessou, você não quis pegar. Não, às vezes eu te proibi, eu te dei. Não é hora de entender isso. Amém, gente? Coloque a mão no coração. Feche os seus olhos. Chegou o